por que você está aqui? Não precisa responder. Essa é uma pergunta quase retórica, né? Por que você está aqui? Provavelmente algumas respostas já surgiram na mente, e outros devem ter perguntado, devem ter pensado, que pergunta mais boba é essa que o pastor acabou de fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? É óbvio. Mas muitas vezes aquilo que nós entendemos, aquilo que nós fazemos na obra de Deus, por mais óbvio que seja, às vezes ela não é coerente com as nossas ações ou com o nosso comportamento no mundo e às vezes até mesmo dentro da igreja. Quando nós começamos a entender de verdade quem nós somos, quando nós começamos a entender o porquê nós estamos aqui, as coisas começam a mudar dentro de nós. O sentido de propósito começa a tomar forma, começa a tomar corpo. E é interessante nós observarmos que nós somos envolvidos por uma paixão, por um impulsionar divino dentro de nós, para começarmos a ser e a fazer as coisas que o Senhor deseja que façamos. E eu queria ler com você um texto de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o 23. Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 23. Gostaria de lembrá-los que hoje seria o início da campanha, os 40 dias, onde nós estávamos falando sobre, estaremos desenvolvendo durante 6 semanas, se eu não me engano, o tema que nós estamos trabalhando durante o ano, restauração. E vamos utilizar para isso o livro de Neemias. Então, há um empenho de um grupo trabalhando muito firme para que possamos ter aqui conteúdos abençoados e abençoadores. Então, crie uma expectativa. Não vamos iniciar hoje, mas domingo que vem vai ser dado o pontapé inicial para esse tempo, para esses 40 dias. Crie uma expectativa, porque é a palavra do Senhor sendo ministrada. E quando o Senhor fala, coisas acontecem. Quando o Senhor fala, coisas acontecem. Dentro de nós, mudanças significativas acontecem quando o Senhor fala. A pergunta que nós devemos fazer é: nós queremos ouvir ao Senhor? Queremos ouvir aquilo que Ele tem para nos falar em cima desse tema, restauração, reconstrução? Nós queremos de fato ouvir? Comece a estudar, a ler o livro de Neemias e deixe Deus começar desde já a ministrar o seu coração. E eu tenho certeza que ao final desses 40 dias, nós vamos ter muitas coisas sendo transformadas na sua vida, na vida da igreja. Eu creio assim, e essa é a expectativa que eu tenho. Você tem? Amém. Bom, vamos ler. Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Repita comigo: por meio dele e para ele. Está fraco, vamos lá? Por meio. Joia, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que havendo feito,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esta carta à igreja de Colossenses foi escrita num contexto onde a igreja de Colossos vivia alguns problemas lá. Havia uma religiosidade gritante, havia o cerimonial judaico era colocado numa posição superior a tudo. Ali havia até adoração a anjos, era um povo místico, contaminado pelo gnosticismo, que era uma corrente filosófica, até hoje existe, a religiosidade, e uma religiosidade totalmente sincrética. Havia muito sincretismo na vida daquela igreja. Diante deste quadro herético, que ia tomando conta com mentiras, Paulo apresenta-lhes a verdade. A mentira ia entrando no seio da igreja, ia adentrando na igreja e mudando os comportamentos e principalmente tirando a verdade de foco. E a verdade, ela tem nome. E Paulo, então, ele começa a apresentar-lhes a verdade. E a verdade é Jesus. O texto que nós lemos fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Tudo foi criado pela mão dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é o cabeça da igreja. Paulo apresenta a verdade. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, o que eles precisavam ouvir era a respeito da verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo, habitando no seio daquela igreja, tinha o poder de remover todas as mentiras. Porque quando nós começamos a ter o contato com a verdade, daquilo que é primordial, daquilo que é mais importante, as mentiras vão ficando de lado. Mas aquela igreja não era só problema. Tinha lá um conservo, que era assim que Paulo chamava, alguém que cuidava da igreja, chamado Epáfras. Epáfras, ele dava os relatórios acerca da igreja. E ele ensinava aqueles irmãos. E ele relatou a Paulo, observe no verso 7, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa igreja era uma igreja, embora com todas essas dificuldades, era uma igreja que tinha amor no Espírito. E isso chamava a atenção de Paulo. Tanto que, do verso 9 ao 12, ele fala que ele ora por eles. Eu oro por vocês. Observe que ele começa o verso 9 dizendo: por esta razão, porque eu conheço esse amor do Espírito que vocês têm, o chamado que o Senhor tem para a vida de vocês. Por essa razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. E observe por que Paulo orava. Qual era a intenção de Paulo na sua oração por aqueles irmãos? E é interessante que nós observarmos que a oração dele ia numa direção. E tinha sentido essa direção, e nós vamos falar um pouco sobre ela daqui a pouco.
Por essa razão, também nós, desde os dias que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. E aí ele começa a relatar, a dizer: por que eu oro por vocês? Qual é o motivo da minha oração? Ele ora para que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo tem um foco: olha, vocês precisam transbordar de conhecimento, de pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês precisam adquirir sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Qual era o objetivo desse transbordar de conhecimento e de sabedoria? Ele continua falando: eu oro por isso, sabe por quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Veja o direcionamento da oração do apóstolo Paulo. Vocês precisam, diante deste amor que vocês têm no Espírito, da obra que o Senhor fez, vocês precisam transbordar de conhecimento da sua vontade, transbordar de conhecimento e entendimento espiritual. Como é que se adquire isso? Por isso, Paulo, ele apresenta Cristo, porque não é possível transbordar de conhecimento, de pleno entendimento espiritual, sem conhecer aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Epáfras passou as informações. Paulo deu sequência às orientações. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo não só apresenta Cristo, mas ele também apresenta o nosso propósito. Ele também apresenta o nosso propósito. E eu digo isso porque, se nós queremos saber o nosso propósito, nós precisamos saber quem é Jesus e conhecer Jesus. Você não vai entender o propósito da sua vida sabendo acerca de Jesus, tendo um conhecimento intelectual de Jesus. A partir do momento em que nós começamos a conhecer Jesus, as coisas começam a mudar. Jesus, o modelo perfeito. Jesus mostra quem Ele é e quem nós somos. Jesus, o Senhor, a imagem exata de Deus. O modelo que o Senhor colocou na terra, dizendo: é assim que eu quero que vocês vivam. Quando você começa a conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, não apenas ter entendimento de quem é Jesus na sua palavra, mas se envolver com essa palavra, a ponto desta palavra começar a fazer parte da sua vida, e a vida de Jesus começar a fazer parte da sua vida, e transformar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, mudar os seus valores. Então eu começo a entender o meu propósito. Na Bíblia, a mensagem, o texto diz assim: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Propósito. Eu tenho aprendido algo na minha vida. E tenho aprendido não olhando para as pessoas, mas olhando para a minha vida, para mim, para o meu interior. Tenho aprendido que basta tirarmos minimamente os olhos de Jesus para começarmos a nos desviar dos propósitos dele para as nossas vidas. Basta desviarmos os olhos de Cristo para começarmos a nos perder de maneira sutil
propósito dele para as nossas vidas. Talvez por isso, Jesus tenha dito: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Creio que por isso, o autor aos Hebreus escreveu em Hebreus 12:2, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sentou-se à direita do trono de Deus, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o autor aos Hebreus apresenta Jesus aqui como o modelo perfeito daquele que tinha propósito. Propósito. Porque ele, por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas estes questionamentos sobre o propósito da existência, porque eu estou aqui, porque eu vim a esse mundo, será que eu tenho alguma utilidade nesse mundo louco, doido? Esses questionamentos sobre o propósito da existência acompanham a humanidade ao longo da história, não é algo novo. Muitos fizeram e fazem essa pergunta: por que eu estou aqui afinal? Qual é o propósito da minha vida? Vivo anos e anos fazendo aquilo que todo mundo faz, mas o meu ser clama por uma resposta contundente, certeira, esclarecedora. Eu estou fazendo tudo, estou vivendo, mas dentro de mim há um questionamento. Eu preciso de algo certeiro, esclarecedor. Na vida, somos todos levados a desenvolver e buscar coisas que são inerentes a ela. A vida. São coisas boas que fazem parte desta vida. Estudar, aprender, desenvolver alguma atividade profissional, encontrar alguém, casar, filhos, trabalhar, adquirir bens, etc. São coisas que fazem parte da vida de todos nós aqui. Alcançar essas coisas, ou pelo menos algumas delas, pode trazer uma certa realização pessoal, um certo contentamento, mas o propósito da nossa existência é muito, mas muito maior que a nossa realização pessoal. Às vezes nós podemos achar que o propósito da nossa existência é a nossa realização pessoal naquilo que todo mundo faz, naquilo que todo mundo conquista. Isso é engano. O nosso propósito é maior que os mais ambiciosos sonhos e aspirações que nós temos na vida. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas aspirações? O que você aspira? Nesta busca, o homem se perdeu, e ainda mais, ao longo da história, a gente observa isso. O homem se perdeu nessa busca de propósito. Ao longo da história, nós podemos perceber que o homem, ele se perdeu a passos largos, porque a busca por essas respostas começou a estar centralizada em si mesmo. Ele começou a buscar nele mesmo as respostas para essas perguntas cruciais da vida. E o mais trágico disso tudo é que nessa busca, ele passou a acreditar que de fato ele é a resposta. Que de fato ele pode encontrar respostas para as questões mais complicadas da vida.
para as questões que ele ainda não consegue lidar. E isto é trágico. Se não foi assim, vamos observar, por exemplo, a entrada na história do humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual e cultural que surgiu na Europa, em meados do século XIV e fim do século XVI. Este movimento, contrário à filosofia medieval, com pensamento teocêntrico, ou seja, Deus no centro, se bem que na Idade Média, ainda havia, mesmo por parte daqueles que se diziam cristãos, muitos desvirtuamentos, muitos erros, porque eles queriam ter todo o conhecimento e não deixavam o povo ter acesso à palavra. Mas esse movimento humanista, ele tirou o teocentrismo e instalou o antropocentrismo e colocou o homem no centro. Eles falaram, vamos deixar Deus de lado e vamos colocar o homem. Coloca o homem no centro de suas reflexões mais profundas. A resposta está em nós, dentro de nós. Será que esse pensamento perdura até hoje? Será que esse pensamento não entrou dentro da igreja também? Será que esse pensamento humanista, onde coloca o homem no centro de todas as coisas, não adentrou na mente das pessoas e o homem começa a achar que ele é a resposta? Será que o homem não começa a pensar que ele por si só vai encontrar sentido para a sua vida? Siga o seu coração, a resposta está em você. Olhe para o seu interior. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Nos filmes, nos livros, na literatura de uma forma geral? Alie-se com o seu homem interior e você vai descobrir, você vai ter a resposta. Seja o Senhor da sua própria história. Quantas vezes nós ouvimos isso? E parece que tudo começa a ser desenrolado, desenvolvido, para colocar o homem no centro das coisas. E aqui eu não quero falar, às vezes, das canções que se canta dentro das igrejas, onde que parece que Deus está de fora e o homem está no centro. É para mim, eu persigo os inimigos e os alcancei, eu os consumo. E citando a palavra, né? Isso é muito bom, porque sou eu fazendo, sou eu conquistando. O homem no centro. E eu não estou querendo dizer que tudo é humanismo, que tudo aquilo que a gente canta é humanismo. Eu estou querendo dizer que esse pensamento sutil, ele veio de geração a geração, nos tirando do foco daquilo que é a verdade, tirando Deus do centro, tirando Jesus do centro e colocando o homem. Deus, pela sua graça, a sua misericórdia, está sempre nos trazendo de volta. É aqui, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A resposta tem nome, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. E o que falar do iluminismo? Século XVII, Europa e França. Inglaterra, Holanda, França. Esse iluminismo foi chamado de século das luzes. Sabe por quê? Porque era a luz na mente humana, trazendo as respostas para as questões humanas. Nome que se dá a esse século das luzes se refere à razão sendo luz para alcançar o conhecimento daquilo que é o homem, daquilo que envolve o homem, compreender o mundo. A razão sobre a fé. Século das luzes. Quando eu comecei a estudar um pouco de literatura e um pouco sobre iluminismo, eu falei assim, isso aqui é o século das trevas. Não pode ser o século das luzes. Porque Isaías já diz que o homem que estava em trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz. E essa luz não é a razão humana, essa luz é Jesus. John Locke, pai do iluminismo, no século XVII. John Locke, verdadeiramente
um Locke. E o que falar do existencialismo? Somos nós próprios, individualmente, o único elemento responsável por criar, dar significado à nossa própria vida. Jean-Paul Sartre. Nós damos significados à nossa própria vida, no nosso pensamento, nós individualmente, nós somos aqueles que cria e dá significado às nossas próprias vidas. Observe como ao longo da história, e aqui eu citei só 3, né? O humanismo, o existencialismo e o iluminismo. Como tudo isso vem de geração a geração, minando aquilo que é a verdade, entrando na mente das pessoas, entrando na igreja e transformando o centro em algo, aquilo que deveria ser o centro em algo totalmente à parte, porque o homem, ele começa a buscar resposta para a sua vida. E aí, nesse afã de buscar o entendimento de quem eu sou, muita gente frustrada, muita gente sem esperança, muita gente com depressão, perdida ao longo da história da humanidade. Por quê? Porque o homem só encontra sentido e propósito quando ele conhece de fato Jesus. A verdade é que o homem não pode descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si. O homem não pode encontrar significado olhando para dentro de si próprio. Nós podemos olhar para dentro de nós para ver aquilo que precisa ser mudado e transformado e pedir que o Senhor nos transforme. A semelhança daquele que é perfeito, Jesus Cristo, o Senhor. Mas pensar que nós vamos encontrar a solução em nós, besteira, heresia. Tudo começa com Deus. Porque tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. Jó 12:10 diz que a vida está nas mãos de Deus. A verdade é que o homem feito por Deus e para Deus, e enquanto ele não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Tudo começa com Deus. Observado os padrões do mundo, as pessoas podem ser consideradas bem-sucedidas sem Deus, mas o propósito sem Deus, a vida sem Deus, ela não é uma vida que tem sentido, não é uma vida com propósito. Somente Deus pode trazer propósito. Aos olhos humanos, aos olhos do mundo, as pessoas podem ser consideradas bem-sucedidas, mas elas não têm propósito se Deus não estiver inserido nas suas conquistas, por exemplo, nos seus padrões de vida, por exemplo. Nada muda, o homem continua sendo aquilo que ele é. O homem diz: vá até você e encontre respostas. Deus diz: morra. Mateus 16:24 diz: se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. O homem diz: alise com o seu interior e descubra as respostas. Busque dentro de você, busque no seu coração, siga o seu coração. Deus diz: morra. Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz, a fim de nos dar vida e propósito. Na cruz ele disse, as últimas palavras dele foi: está consumado, João 19:30. Jesus não disse estou derrotado, ele não disse é o meu fim, ele não disse acabou, ele não estava numa luta e disse eu perdi, ele disse está consumado.
Jesus está completando o quê? Quando ele diz está consumado, ele está completando a sua missão. Em outras palavras, ele estaria dizendo na cruz, para entendermos de uma forma melhor, missão cumprida, e morre. Propósito. Está consumado. O Novo Testamento, linguagem de hoje, diz está tudo completado. O que fora consumado na cruz? O que foi consumado foi o preço para a salvação. O preço para a salvação foi completamente liquidado. O Cordeiro de Deus entregue, o último sacrifício no altar do Senhor para a remissão dos pecados. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está consumado. Por isso em Colossenses, no verso 19 e 20 que nós lemos, diz: foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2,15, nós cantamos às vezes isso, né? Jesus riscou a cédula que era contra nós, ele expôs todos os principados e potestades, ele colocou eles no seu devido lugar, na cruz, quando ele disse, missão cumprida. Em Jeremias diz em Lamentações 3:22, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias, quando você lê o capítulo 3 no começo, antes de chegar no 22, ele se apresenta um cara triste e deprimido. Quando você lê lá o texto, depois você lê o capítulo 3, qualquer psicólogo que lê aquilo lá, fala, esse cara está precisando de tratamento. Ele está deprimido, está triste, está amargurado, ele está sem esperança. E de repente ele dá um estralo e quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que eu estou citando esse texto? O que tem a ver com o nosso propósito, com aquilo que Jesus fez? Eu vou dizer, existem muitas coisas que podem nos consumir. O que estava consumindo aqui Jeremias era o estado do povo, o exílio, a tristeza de ver tudo destruído, precisando de restauração, que vocês vão começar a ver a partir do domingo que vem. Existem muitas coisas que podem nos consumir hoje. Além dos nossos pecados que vão nos consumindo porque vão nos distanciando de Deus. Além da falta de perdão. Além de comportamentos compulsivos que vão destruindo, consumindo e consumindo. Podemos ser consumidos pelo medo, pela tristeza, podemos ser consumidos pela angústia, pela perda de um ente querido, pela depressão, podemos ser consumidos pela ansiedade. Jeremias estava interiormente destruído, mas no verso 21 ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e no verso 24 ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Misericórdia, a misericórdia do Senhor não nos deixa ser consumidos pelos intempéries da vida, pela dor angustiante, pela dor, pela tristeza, pela angústia. A cruz
é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, que nos impede de sermos consumidos. Eu e você não somos consumidos hoje, porque Jesus na cruz disse: está consumado. Eu e você não somos consumidos pelos intempéries da vida, pelas tragédias, pelos caos, pela tristeza, pela angústia, pela depressão, pela ansiedade, porque Jesus lá na cruz disse: está consumado. A obra da redenção, da salvação, da libertação, a obra que nos garante acesso à presença de Deus, também nos garante uma jornada com Ele, uma jornada de libertação, de enfrentamento dos intempéries da vida, das dificuldades que vamos enfrentar, confiando única e exclusivamente em Jesus. Por isso Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. Então nós devemos dizer: a minha porção é Jesus, que disse lá na cruz: está consumado. Então eu tenho a vida eterna, o sangue dele me purifica de todo pecado, e eu posso enfrentar todas as circunstâncias da vida, crendo que ele vai me restaurar e me ajudar, e quando eu cair, eu posso me levantar, porque ele me toma pela mão e fala: olhe para mim, olhando fixamente para mim, porque eu sou o consumador da sua fé. Jesus. Mas o plano de Deus não encerrou na cruz. Todos ficaram tristes, fugiram. Pedro o negou, Judas se matou, outros voltaram para os seus afazeres. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Pela ressurreição, Deus declarou a vitória sobre a morte. Quero te dar um motivo, existem outros, para que te dar certeza de que você pode entrar no céu, além de tudo aquilo que Jesus fez por você. Tem um homem lá, 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. Jesus ressurgiu dentre os mortos. Jesus se levantou do túmulo. Deus, através da ressurreição de Cristo, declara a vitória sobre a morte. O último inimigo agora foi derrotado, a morte. Em Atos 26, 22 diz: tendo sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Paulo está aqui se defendendo diante do rei Agripa. E ele diz isso: eu tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esta razão estou aqui, e posso testemunhar tantas pessoas simples como a cultas e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram, que haveria de ocorrer, o que haveria de ocorrer, ou seja, como Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria a luz a esse povo, os judeus, e de igual modo a todos os gentios. Os judeus, porque quem estava acusando Paulo eram os judeus. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, ele diz: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Senhor nos garantiu não apenas a vida eterna, mas a oportunidade de estarmos com Deus e vivermos uma vida plena,
e enfrentar também essa questão mais difícil da vida, que é a morte, crendo numa eternidade futura com o Senhor. Foi este Paulo que ao final de sua vida escreve a Timóteo dizendo: eu sei em quem tenho crido, estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A morte não é o fim. Deus colocou algo dentro de nós. Por isso nós temos dificuldade de lidar com a morte. E por isso nós devemos continuar trabalhando e incentivando uns aos outros para irmos adiante e continuarmos marchando como um povo vitorioso. Eu gosto do final de 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 em diante, lá no 58, se eu não me engano. Quando ele fala da morte que foi vencida, que foi tragada, a lei, da vitória que o Senhor Jesus nos deu, ele diz: sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o seu trabalho não é vão. Em outras palavras, ele diz: gente, a morte foi vencida, marchem, continuem, se levantem e vão adiante, batalhem. Vocês têm propósito nessa vida. Com certeza, o Senhor colocou um desejo no nosso coração, algo dentro de nós, é a eternidade. Por isso é difícil, tão difícil lidar com a morte. Eclesiastes 3:11 diz que Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Isso, quem está falando aqui é Salomão, Eclesiastes. O homem não consegue compreender completamente o que Deus realizou. Ele colocou algo dentro do homem, um desejo pela eternidade. Jesus veio para brilhar, colocar luz nisso tudo, falar assim: olha, isso que eu coloquei dentro de vocês é possível. E esse desejo da eternidade é possível. Por isso eu amei esse mundo, enviei Jesus e eu ressuscitei ao terceiro dia. E nós um dia estaremos com Ele, amém? A nossa identidade está na eternidade, a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui, mas somos criados para algo muito melhor. Mas enquanto estamos aqui, devemos entender o nosso propósito, a razão de tudo, que é viver para a glória dEle. Para a glória dEle. Efésios 11, 12 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Percebe porque Paulo orava pelos colossenses, para que eles entendessem, tivessem conhecimento da vontade do Senhor. Porque se eles conhecessem Jesus, eles iam conhecer o propósito da vontade de Deus. Vocês foram escolhidos, predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então conhecer a Jesus é conhecer também a sua vontade, é nos despojar de nós mesmos e nos apropriar da palavra do Senhor, daquilo que Ele é, e viver os propósitos dEle nas nossas vidas. Para que isso? Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Por que estamos aqui? Para viver para a glória de Deus. Por que você está aqui? Para viver para a glória de Deus. Porque você trabalha. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus.
O nosso relacionamento conjugal tem que ser para a glória de Deus. Criação de filhos para a glória de Deus. Tudo aquilo que é concernente às nossas vidas tem que ser para a glória de Deus. Nós podemos entender isso pela palavra de Deus, que nós estamos nesse mundo para viver para a glória dEle, somente dEle. Nessa caminhada, nós muitas vezes não teremos respostas para muitas coisas. Não poucas vezes, nós não saberemos o que fazer ou o que falar. Nós não teremos sempre desfechos favoráveis em circunstâncias difíceis. Por vezes, nos sentiremos à deriva como um barco levado por uma tempestade. Mas uma coisa nós teremos sempre: a presença doce de Jesus. A presença do Espírito Santo e a certeza de que nós estamos neste mundo com um propósito, o propósito de viver para a glória de Deus. Os pardais encontraram casa, abrigo seguro. Nós também, na presença de Deus. Nós não vamos ter resposta para muitas coisas na vida, mas nós sabemos quem nós somos. Nós temos uma identidade. E nós enfrentamos as dificuldades e o caos, crendo no Senhor, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Então, se perguntarem para você, por que você está aqui, por que você veio a esse mundo, você pode dizer com toda a convicção no seu coração: eu estou aqui para viver para a glória de Deus. E eu vou lutar para isso, deixando que o Espírito Santo de Deus me transforme dia a dia.